Bem-vindos, amigos, a um novo Alvorada Cultural. Continuamos com as repercussões de tudo o que aconteceu no Seminário Internacional que aconteceu no Senado Federal sobre política do livro. A continuação, falamos com o presidente da Câmara Brasileira do Livro, com o secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, José Castilho, também com o ministro interino de Educação, Luiz Carlos Costas, assim como com o escritor Antônio Miranda e os editores Pádua e Escortese. E, na segunda parte do programa, teremos a senadora Fátima Bezerra, que foi quem convocou a audiência pública, o seminário, e ela explicando os principais pontos do projeto do preço fixo para o livro, uma das coisas mais discutidas em dito seminário. Assista. Nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Qual é esse caminho? O caminho certo é que a gente trabalhe ativamente nessas questões todas de livro e leitura. Hoje o preço fixo é um assunto que se discutia há muito tempo, há mais de 10 anos, e hoje a gente viu um progresso bastante grande. Por iniciativa da senadora e também pelo entendimento do nosso mercado, conseguimos reunir aqui hoje praticamente toda a cadeia. Né? Você já tinha visto uma variedade de elos da cadeia assim tão numerosa? Me surpreendeu bastante. Né? Mesmo a presença dos senadores, dos ministros, eu achei que e isso se deve muito à senadora Fátima, que tem trabalhado não só com afinco, mas sempre nos procurando, consultando com muita humildade. Isso dá a certeza de que nós vamos ter uma lei em breve muito bem arquitetada, junto com o setor. Isso é muito importante. O ano que vem, os escritores de Brasília seguramente vão estar na Bienal de São Paulo. Espero que a gente Nós também. estejamos juntos lá. Vamos fazer uma Bienal muito bonita, já estamos articulando. Já se sabe os grandes nomes homenageados e tal, quem seriam? Não, a gente ainda está nessa definição, né? Até porque ainda não definimos qual vai ser o local da Bienal do ano que vem. Ah, é? Existe um projeto da Prefeitura de São Paulo de reformar o AMB. Então não teríamos o ano que vem, o AMB entraria em obras de reforma enorme, grande. Aliás, absolutamente necessária, o AMB há muito tempo necessita dessa reforma. São Paulo é verdade. Tem que ter um ambiente desse. E ao mesmo tempo está sendo construído lá na Imigrantes, lá em São Paulo, um outro pavilhão. Já aconteceu lá na Imigrante? Não, mas era o pavilhão antigo também, aquilo ali foi adaptado e não foi bem. Mas no mesmo local seria, não? Seria naquele local, só que agora tem uma empresa francesa que fechou um contrato com o governo do estado de São Paulo para construir ali nós já tivemos acesso lá, planta e tudo, é um pavilhão maravilhoso, primeiro mundo, né, que também faz jus a São Paulo. Para São Paulo você tem que facilitar, né? Sim, não é complicado. Esse é um problema, apesar do AMB estar quase no coração de São Paulo, qualquer deslocamento em São Paulo, chegar a sair, tem que passar aquele rio, é um horror. Né? Dependendo do horário. Então talvez isso facilite um pouco lá no outro pavilhão que está sendo construído, mas ainda a nossa definição é agora. Agora em julho a gente definir para onde que a gente vai, como é que a gente vai, né? Então, e aí passar toda a programação cultural, que também dependia muito do nosso parceiro do ano de 2014, que foi o Sesc. Né? Não vai ser mais? Não, vamos. Vai continuar a curadoria com o Sesc? Isso. Funcionou, não funcionou? Muito bem. Eles são muito bons nisso. Foi uma Tem experiência maravilhosa e acabamos de renovar a parceria. Foi muito bom para eles também, né? Foi muito bom para a Câmara.
muito bom para quem esteve lá. Você tiraram um peso de cima quando jogaram nas costas dele. Não, e com muita competência, né? Claro, Eles claro. deram um show lá, foi muito bom pra gente. Mas o que vem aí é Paraty. Então, estou indo para Paraty amanhã. Expectativas. Também renovamos lá a casa da CBL junto com o Sesc também. Vamos promover lá aquele Conversando com Palavras, com o curador é o Bocato, né, que também foi um sucesso na Bienal de 2014. Vamos repetir em Paraty. Vamos fazer parte de algumas mesas, de novo falando sobre o Fundo Pro Leitura, falando sobre o preço fixo, a gente participa a convite. Enfim, amanhã estamos lá. Tá? Esse debate de hoje, então, vocês estão levando em todos os cenários possíveis, com todos os segmentos possíveis da sociedade, né? Que é a grande vantagem disso, né? Porque você não é uma lei imposta, não é uma coisa que o mercado não esteja participando, muito pelo contrário, né? Nós todos estamos opinando, não só nessas conferências, mas também lá em São Paulo, nos reunimos várias vezes com as principais entidades para discutir essa lei e trazer subsídios para a senadora, que tem acatado e aceitado com muita tranquilidade. Sim, eu tenho escutado realmente todos os selos da cadeia produtiva, certamente. Então, o resultado desse seminário aqui está sendo muito produtivo, né? Muito bom, era uma coisa que eu sempre imaginava, sempre achei que a gente ficava muito disperso, nosso setor era muito disperso e a gente conseguiu isso. Hoje a gente tem as entidades todas falando a mesma língua, pensando da mesma forma, convergindo, né? Tá. Não necessariamente você precisa pensar da mesma forma, tá. mas você pode e deve necessariamente sempre há espaço para que a coisa, né, seja muito bom para toda a cadeia. E a gente tem conseguido isso graças ao bom Deus. Então todos aí, é um consenso, digamos assim, que desde 2006 está sendo construído, né, no Plano Nacional do Livro e Leitura. Então aí cabe tudo. Começa no autor e termina no leitor. Ou começa no leitor e termina no autor. A gente nunca sabe, né? Pois é. É possível para os escritores arrumar um crédito barato? Tem muita gente querendo publicar e não consegue acesso às grandes editoras. Sim. Eu acho que tudo isso é possível a partir do momento que nós fecharmos o consenso do plano em lei. Porque o que diz o Plano Nacional do Livro e Leitura? Por exemplo, afirma fortemente a literatura regional, afirma fortemente o setor criativo, afirma fortemente as livrarias regionais, as bibliotecas regionais, que é o fomento do escritor que não é best-seller, do escritor que não entra nas grandes redes de livrarias porque tem uma produção muitas vezes local, aliás, como todo escritor que começa, não é? Então, a nossa ideia é que a partir do momento que exista essa legislação federal, uma legislação que possa de fato dar conta conceitualmente e legalmente, as linhas de crédito deverão começar a aparecer. Uma prova disso, para te dar um exemplo muito objetivo, quando nós lançamos o plano e ele foi instituído e afirmado em 2006, 2007, em 2008 o Ministério da Cultura começou a investir fortemente, por exemplo, no eixo 1, que é a democratização do acesso, que é exatamente as bibliotecas. Nós tínhamos mais de 1.700 cidades sem biblioteca no Brasil. E no período de 2008 a 2009, nós reforçamos um movimento que já existia desde 2005, de criar bibliotecas no município, e em 2010, o número de bibliotecas, de cidades sem biblioteca, não chegava a 30. Claro. Não é? Então, o orçamento da Diretoria do Livro e Leitura no Ministério da Cultura, que tradicionalmente girava em torno de 6 milhões de reais, em 2008, 2009, 2010, chegou a uma média entre 90 e 94 milhões. Ou seja, um salto. Um salto de qualidade. Exatamente. Então, nós não podemos fazer hoje no Brasil, assim, vamos atender a uma demanda dos escritores locais, nós vamos atender uma demanda das livrarias locais. Nós temos que, em primeiro lugar, fechar esse acordo, que já está fechado do ponto de vista político, da população, inclusive em torno disso, há um consenso imenso em relação ao Plano Nacional do Livro e Leitura, só que ele ainda é um decreto, ainda tem uma fragilidade institucional. Essa fragilidade institucional tem que ser superada com a lei, com a absorção, como ficou muito claro hoje nas falas aí dos dois ministros da Educação e da Cultura, em que esses valores têm que ser implementados, né?
E esse é o passo, digamos assim, essa é a chave, né, para que a gente faça programas como esse que você me pergunta, que é absolutamente adequado. Né? Se financiamos grandes escritores, por que não financiar os escritores regionais, aqueles que têm valor de fato literário, apontados pelos seus pares? Eu acho que é possível, sim. É um movimento, é um movimento. Tem proliferado muitas feiras de livro, principalmente em cidades pequenas, né? Mas a nossa aqui em Brasília está correndo sério risco. Não aconteceu ano passado. Brasília está com problemas. É uma das unidades da federação mais problemáticas. Você acha que corremos risco de ficar sem outra feira do livro outro ano? Esse é um assunto que eu não posso te dizer muita coisa, né? A não ser a esperança e eventualmente um apoio do ponto de vista político, de divulgação do Plano Nacional do Livro e Leitura. A nossa ideia é que cada vez mais nós tenhamos mais feiras, mais encontros, mais seminários, mais saraus de literatura cada vez mais. Agora, eu acredito que com as dificuldades que são notórias dentro do governo do Distrito Federal, eu espero que a Secretaria de Cultura e também o governador olhem com muita atenção para essa continuidade da Feira do Livro, porque sempre foi uma feira muito interessante. Né? 30 e tantos anos, né? Tivemos também a experiência das duas bienais, que foram também bem sucedidas, até onde que vai ter continuação, né? Já está armando a próxima do ano que vem, né? Sim. Então eu acho que, acredito que haja uma possibilidade de que essas coisas todas sejam retomadas. Afinal de contas, nós estamos no centro do país, né? Todos os olhares convergem aqui para o Brasil. A esperança nossa e o apoio, né, do ponto de vista do plano é total em relação a isso. Espero que o governo local consiga superar. Houve uma grande preocupação do governo federal na aprovação do Plano Nacional de Educação de discutir para que ele não virasse um protocolo de Kyoto, né? Todos concordamos com as intenções, o Brasil inteiro concorda, foi aprovado por unanimidade, mas não tivesse um financiamento adequado. Então, hoje nós já estamos investindo 6,2% do PIB na educação. Nós temos uma meta intermediária de 7 e depois de 10. Então, nós estamos trabalhando muito com a questão dos royalties do petróleo, do Fundo Social, para a gente avançar. Eu acho que é um desafio de todos nós. Vamos trabalhar intensivamente para que a gente alcance. Agora, o que nós temos que saber é as outras 19 metas, né? O quanto elas precisam desse PIB. A gente está trabalhando, porque PIB, você sabe, PIB você não cria, né? PIB você tem que fazer com que o recurso seja disponibilizado para isso. Mas eu tenho convicção que a gente vai avançar nesse sentido. É um tema polêmico, acho difícil que venha a ser aprovada pelo Congresso, porque não há consenso sobre essa questão, sobretudo porque você tem aí aqueles que acreditam na possibilidade de você ter um padrão único para todo o país e aqueles que com isso, contestam dizendo que o país é continental e tem custos de remessa. Outro diz que inflação você não acaba com uma lei e outros quesitos que determinam o preço de um livro. Né? É muito difícil isso. Olha, eu acredito que o livro, sem o livro você não tem educação. Tá certo? Sem o livro você não tem caminho, você não tem rumo, você não tem prumo. Ou a gente valoriza o livro, ou a gente incentiva a leitura, a escrita através do livro, ou então a gente vai ver sempre nessa mediocridade que nós temos. O valor do livro, do ponto de vista financeiro, é caro. Mas é caro por quê? Porque a editora pequena, ela produz muito pouco, ela não tem condições de produzir muito. A valorização do livro é muito baixa. O próprio governo não dá incentivo para as pequenas editoras. Então nós temos que competir com as grandes editoras. E aí não é uma briga justa, né? Não é totalmente desigual. E a criança, ela só vai ser uma boa leitora no futuro se ela começar a ler agora. Tá certo? Nós criamos um projeto da Cesta Básica da Cultura e do Conhecimento, que tem como objetivo principal colocar um livro na cesta básica de alimento do trabalhador. Nós não tivemos acesso ao Ministério, ninguém teve condições de receber o empresário do livro pago ou apaixonado pelo livro, entendeu? Nenhum Ministério recebeu a gente para mostrar o projeto. Nós tivemos em algumas empresas privadas, então nós não vamos investir nisso, porque livro não dá visibilidade, tá certo? Então, é uma sociedade medíocre do ponto de vista cultural.
Tá certo? Ou você incentiva a tua criança a ler, projetos belíssimos. Nós temos um projeto, a Liga do Livro e da Leitura, que é exatamente incentivar a leitura e, consequentemente, a escrita. Certo? Mas nós não temos acesso a nenhum órgão público desse país. A princípio, muito bom. Eu acho que pode dar um retorno para o mercado. Agora, evidentemente, a ideia precisa ser amadurecida, né? Na hora que não adianta, o papel não vai responder por tudo. Na hora que você colocar isso na prática, não vamos ver as diferenças, né? Agora, pela primeira vez, nós estamos tendo o mercado como um todo interessado em encontrar uma saída para o problema. Tá Isso é certo. muito bom. Claro. E dialogar com a sociedade é o único caminho. É porque nós temos que ir para dialogar com a sociedade com algo maduro e pronto. Porque senão não adianta. A partir da hora que você não tem o mesmo senso entre da cadeia produtiva do livro, quando chegar na sociedade, você vai levar chumbo, né? Claro, cada um vai. Primeiro entender como funciona o mercado, para depois chegar no consumidor, né? O consumidor é o mais importante de tudo isso. Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O país está muito distante de ser um país de leitores e, portanto, carece de iniciativas que tenham exatamente essa finalidade. A finalidade de incentivo, de democratizar, de ampliar o acesso ao livro e à leitura no nosso país. E por que a lei do preço fixo contribuirá para isso? Porque a lei, a exemplo do que aconteceu nos outros países, ela tem fundamentalmente o caráter de estabelecer uma condição, né, de sobrevivência, né, do mercado livreiro como um todo. A lei, na verdade, ela tem exatamente o caráter de combater a chamada concorrência predatória, né, na medida em que, durante um período X, que no caso aqui seria 12 anos, o preço da capa do livro ficaria estabilizado no país inteiro. Ou seja, durante um período X, que seria um período de um ano, o livro pode ter desconto, sim, mas terá um limite. Aquele desconto, no caso da nossa lei, poderá ser de apenas 10%. Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso é o consumidor. Quem vai ganhar com isso é a população. Por quê? Porque a lei, com essa configuração, nós esperamos exatamente que ela contribua para acontecer aqui o que aconteceu exatamente nos outros países, que foi ampliar os espaços de leitura, né? Ou seja, fazer com que os espaços de leitura, as livrarias, etc., não fiquem concentradas somente numa determinada região, bem como também ampliar o acervo, você ter uma diversidade maior, né, do livro que é colocado
né, para acesso exatamente da população. A discussão entrou em vários âmbitos, não só do preço do livro, mas também a questão de uma pessoa falando sobre a questão de incentivar aquele autor regional, a questão do ambiente da biblioteca, as bibliotecas escolares, a possibilidade de uma federalização. Essa questão abre muito espaço, o debate ainda vai longe, né? Abre, mas com relação à lei do preço fixo do livro, o que eu quero deixar claro é isso, é que veja bem, não foi à toa que nós trouxemos aqui a representante da França, né, do Reino Unido. Essa lei foi aplicada já em vários países e, de fato, o resultado é exitoso. Aonde a lei chegou, a lei contribuiu, não foi para fechar livrarias, muito pelo contrário, a lei contribuiu foi para mais livrarias, mais espaços de leitura. E com essa ideia simples, a ideia da lei é uma espécie de regulação, é isso. A lei do preço fixo do livro é uma regulação no mercado, tá entendendo? Livreiro. Essa regulação se dá, como eu disse para você, da seguinte maneira, né? Estabelece um teto para o desconto e bem como um período. Em outros países, o período é de 2 anos. No nosso caso aqui, nós estamos propondo exatamente 12 meses. O fato é que é isso que a gente quer, com essa iniciativa, incentivar o pequeno e médio livreiro. Com essa iniciativa nós queremos exatamente alterar essa realidade que nós temos hoje. O Brasil tem cerca de 3.000 e poucas bibliotecas e boa parte dela está concentrada exatamente no quê? No sul e no sudeste. Né? E como é que o mercado, as editoras têm recebido essa tem recebido bem, na verdade, nós estamos caminhando para um entendimento, para um consenso. Eu quero aqui, inclusive, destacar a participação importante de toda a cadeia produtiva do livro, desde os representantes das grandes editoras, bem como das médias e das pequenas. Na verdade, há um consenso hoje de que esta lei fará bem ao Brasil. Né? Esta lei fará bem ao Brasil. Isso tanto por parte do SNEL, do Sindicato Nacional das Editoras de Livro, por parte da Câmara Brasileira do Livro, por parte da Associação Nacional das Livrarias, por parte da Libre, né? Enfim, está se caminhando para um consenso. Está se caminhando sim para um consenso, ou seja, esse entendimento de que a lei fará bem ao Brasil. Por que fará bem ao Brasil? Porque um país que avance na perspectiva do incentivo ao livro e, consequentemente, à leitura, isso é muito bom, né, para a nação. Quer dizer, país nenhum do mundo vai alcançar o seu estágio de pleno exercício da cidadania se não tiver apostado, investido muito em 2 áreas que são fundamentais e por isso mesmo inseparáveis, que é a área exatamente da educação e a área da cultura. Por isso mesmo que hoje nós fizemos questão de trazer aqui o ministro da Cultura, bem como o ministro da Educação. Não só, né, para eles participarem do debate e serem parceiros nossos nessa iniciativa que é aprovar a lei do preço fixo do livro, mas para que aqui também fosse feito, como nós estamos fazendo, um panorama do mercado livreiro a nível nacional, para que aqui fosse feito também o que nós estamos fazendo, que é uma avaliação do ponto de vista de quais são as iniciativas públicas voltadas para o incentivo ao livro e à leitura no nosso país. E, portanto, a constatação nesse debate que nós estamos fazendo de que nesse momento é urgente, é fundamental, por exemplo, que o governo federal envie aqui ao Congresso Nacional projeto de lei que vai instituir o Plano Nacional do Livro e da Leitura no nosso país. Né? Esse plano nacional, ele é urgente, ele é fundamental, ele é muito importante. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, é um plano que terá suas metas e que terão suas estratégias exatamente voltadas para isso, para que a gente possa ter a expansão e fortalecimento do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca no nosso país.
Esse plano, por exemplo, que venha no sentido da gente ter um programa de modernização das bibliotecas, esse plano que venha no sentido da gente ter o incentivo, né, aos autores, esse plano que venha com o caráter da gente, enfim, apoiar as iniciativas pelo país afora, como as feiras e várias outras atividades que tem exatamente o caráter de promover, né, o acesso ao livro e à leitura no nosso país. Então, assim, nós estamos tratando aqui, eu diria para você, que não é de um tema secundário de maneira nenhuma. Nós estamos tratando de um tema que é estratégico para qualquer país, para qualquer nação.